Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Vida Cotidiana. Hoje estamos de uma maneira informal, aquele tipo de vídeo do qual eu trago um convidado para falarmos sobre algum tema em específico. E hoje estou trazendo aqui um filósofo, ninguém menos do que o Antônio Alves, para a gente falar sobre Schopenhauer. Fala comigo, Antônio, como você está? Beleza, tranquilo. Bom, filósofo não sei, né? Tô tentando, né? Mas tudo bem. Percebo aí que você está curtindo um frio, tomando um chimarrão aí, bem do sul do país, né? Sim, sim. Na verdade, eu tô sempre tomando chimarrão, pode estar frio, pode não estar frio. Diz um amigo meu que expande a consciência. Eu tô acreditando e parece que é verdade. Faz parte. Então, Antônio, diga aí para os inscritos do Vida Cotidiana quem é o Antônio Alves. Bom, eu acho que todo tipo de pergunta, isso acontece nas provas também, né? Que a gente responde com base naquilo que a gente sabe naquele momento. E como neste momento eu estou estudando freneticamente Darwin e darwinismo, eu vou dizer que eu sou fruto de matéria evoluída e eu acho que todo mundo é meio que isso também. E que desenvolvemos um intelecto capaz de pensar, né? E a partir disso, também de falar, né? E através da fala a gente conversa. Então, acho que eu sou fruto de algo inexplicável, tal como todo mundo. Mas eu acho que eu sou muito mais, e todo mundo é muito mais também, né? Isso é só uma resposta, isso é só para falar da casca, do que eu sou e do que eu acho que todo mundo é. Então, eu acho que eu tô muito darwinista ultimamente. Pois é. Então, Antônio, um dos motivos, né, para ter te chamado para participar aqui deste episódio do Vida Cotidiana é o fato de você ser um cara que estuda muito Schopenhauer. Eu, particularmente, vou ser sincero, não conheço a fundo a obra dele, li só 2 livros até o momento, mas percebo que ele foi um nome um tanto quanto importante para a filosofia contemporânea. E, inclusive, hoje ele é muito citado em diversos cursos da academia, e assim, ele, devido a esse grau de importância, realmente faz com que pessoas se debrucem a estudar a sua obra. E aí eu queria que você dissesse aí para nossa audiência quem que foi o Schopenhauer. É, eu tenho, assim, percebido que muitas pessoas chegam ao Schopenhauer principalmente em redes sociais, né? Até porque eu tenho o Instagram, Arthur Schopenhauer Brasil, e uma das inspirações, digamos, para fazer esse perfil foi porque, além de estudar o filósofo, acho que eu fiz o perfil em 2019, além de estudar muito filósofo já na época, eu percebia que as frases dele tinham um engajamento nas redes sociais. As pessoas gostam, né, de algumas frases do Schopenhauer, do Nietzsche também, né? São filósofos bem populares. Então eu fiz o Instagram pensando em postar essas frases de uma maneira mais responsável até, né? Às vezes eu percebo que muitas páginas postam assim as frases e elas nem existem, na verdade, né? São interpretações do texto original e esse foi o cuidado que eu queria ter. Agora, na academia, eu acho que o Schopenhauer sempre foi um filósofo periférico, desde a época dele até os dias de hoje. É claro, no Brasil, posso falar do Brasil, né? Há universidades que estudam ele, como é o caso da minha, né? Aqui no Paraná, nós temos um núcleo de estudos sobre Schopenhauer que é bem forte. Agora, em outras universidades de filosofia no Brasil, isso já não é tanto realidade, né? O Schopenhauer é sempre visto como um filósofo periférico, até por conta da filosofia dele ser muito diferente, né? Tanto quando ele vai falar de assuntos que todos os filósofos falam, vamos colocar política, já é toda diferente, né? A parte política do Schopenhauer já é diferente, a parte ética é toda diferente. Tem um elemento muito original na filosofia de Schopenhauer, então isso acaba
assim, assustando, eu acho, né? Quando ele vai entrar em debates acadêmicos. Agora, por outro lado, ele tem muita força em ambientes mais informais, né? Que, aliás, o próprio filósofo gostava dessa ideia, né? De estar além da academia. Tanto que ele criticava muito a academia, né? Ele é um dos filósofos que mais criticava a filosofia universitária. O filósofo que trabalha em troca do dinheiro, né? Ele se considerava alguém que filosofava e refletia pela verdade, e não em troca do dinheiro. É claro que é um local de fala de alguém que não precisa de dinheiro, né? Ele era uma pessoa rica, vivia de uma fortuna herdada do pai. Então, tendo esta posição, é claro, é muito mais fácil você dizer isso, mas não deixa de ser realidade, que ele foi um filósofo, porque daria para comparar que houve outros filósofos também ricos que prezavam pela academia, né? Mas ele não, ele sempre parece ter gostado de ter espaços além da academia. Então, partindo desta ideia do próprio filósofo, eu acho que talvez isso explique o porquê dele ele fazer sucesso fácil em ambientes menos formais e tal. Isso que você falou, achei bem interessante o fato de ele ser um filósofo periférico. A gente entende aí que não é o tipo de filósofo que fica voltado a apenas uma pauta exclusiva. Ele é o tipo de filósofo, então, que acolhe outras vertentes, ele abrange todas as esferas. Seria isso mesmo? Não utiliza uma vertente exclusivamente sobre algo? Bom, ele é um filósofo metafísico, né? Então, toda a questão ética e filosófica vai interessar ele. Então, ele não é um filósofo exclusivamente da política ou exclusivamente de bioética ou assuntos assim, sabe? Ele é um filósofo bem completo, Schopenhauer. Aliás, eu já vi pessoas recomendarem a leitura de Schopenhauer para conhecer a história da filosofia, porque ele cita muitos autores antigos, né, a todo tempo. Então, você consegue conhecer outros autores a partir do Schopenhauer, principalmente o Kant, né? É claro que ele tem toda uma interpretação muito única do Kant, algumas críticas e tal, mas eu mesmo conheci muito do Kant através do Schopenhauer. Normalmente, quando eu vou consultar o Kant, é por causa do Schopenhauer, né? E aí eu já vou todo envenenado no Kant pelo Schopenhauer, que tem uma coisa que é boa, mas também é ruim, né? Mas acho que isso sempre acontece com alguém que estuda muito um único filósofo, né? Aliás, comentei sobre o Darwin. Por que eu estou estudando Darwin? Claro, por causa do Schopenhauer, né? Existe uma linha de estudos que trabalha essa intersecção entre as teorias do Darwin e do Schopenhauer. Então, as minhas leituras do Darwin, totalmente apaixonadas, elas partem justamente por conta da filosofia de Schopenhauer. Então, é um risco sempre quando se estuda muito e se é muito, muito apaixonado por um autor, né? Você acaba tomando as dores dele e tentando encaixar a obra dele em qualquer coisa que você lê. Então, é algo que, aos poucos, eu tenho tomado cuidado para não deixar acontecer, mas sempre acontece, não tem como, né? Eu acabo tomando as dores do Schopenhauer como minhas. É claro que tenho críticas a ele, por exemplo, as mulheres, né? Acho que ele foi extremamente infeliz para tratar sobre as mulheres, mas, enfim, né? Ninguém é perfeito. Isso é verdade. E como ele é um filósofo que abrange várias vertentes, existe alguma em específico que ele dedicou a maior parte do seu tempo em estudar, em trazer teorias? Você consegue apontar algo, algum objeto alvo de crítica maior dele? Como, por exemplo, no caso do Nietzsche, a gente percebe que tem toda uma crítica perante o cristianismo daquela época. E, assim, é claro que o Nietzsche é um autor completo também, inclusive ele e o Schopenhauer, querendo ou não, acaba tendo uma certa sintonia, uma certa convergência em alguns aspectos, mas, assim, o Schopenhauer, ele tem algum assunto do qual ele se debruçou mais para tratar? Acho que é importante dizer que o Schopenhauer é um filósofo que está preocupado em descrição de mundo, né?
O método dele é descritivo, nunca prescritivo, né? Prescrever leis e regras ou mandamentos, como ele critica ser o caso do imperativo categórico do Kant, por exemplo. Então, ele tem digamos assim, uma metodologia de descrição de mundo. Então, por isso que ele é um filósofo muito amplo. Então, ele trata muito de natureza, muito de arte e também de ética. Eu acho que pensando na obra O Mundo com Vontade de Representação, eu tendo a vê-la como uma obra que é crescente, né? Ela parte primeiro da parte estrutural, da epistemologia, depois ela trata de natureza, depois ela trata da arte, e ela finaliza tratando sobre a ética, compaixão, liberdade, negação da vontade, justiça, então, parece que tudo culmina a isto, né? A parte mais importante seria a parte ética, mas seria sem sentido se ele falasse só de ética sem antes ter feito tudo isso. Então, o Schopenhauer é um filósofo que de certo modo, você precisa compreender. Para compreender ele totalmente, você precisa compreender toda a escalada que ele faz, né? Principalmente na obra O Mundo com Vontade de Representação, que é certamente a mais importante. E além disso, se você reparar em outras obras menores, como, por exemplo, sobre a liberdade da vontade, a outra obra que fala sobre ética, sobre o fundamento da moral, também é outra obra sobre ética. Embora tenham outras que não são sobre ética, tem obras até sobre fisiologia, né? Sobre a visão e as cores, por exemplo, uma obra sobre fisiologia. Tem quase nada de filosofia nessa obra, né? Enfim, então acho que o tema principal, daria para dizer, que o Schopenhauer tratou, pensando na totalidade dos textos, seria sobre ética, moral, né? Que abarcam outros temas, no caso que eu já citei, né? Liberdade, justiça, compaixão, vontade, principalmente, que é o conceito central dele, enfim. Interessante. Muitas pessoas que estudam filosofia, inclusive páginas pelo Instagram afora, têm uma certa imagem do Schopenhauer como um filósofo niilista, simplesmente voltado aí por essa questão do pessimismo. Você concorda com essa afirmação de que ele era, de fato, um cara pessimista, ou, na sua visão de mundo, dentro do contexto dele, era apenas um cara que tinha uma visão de mundo realista? Na verdade, niilista, eu teria um pouco de cuidado de dizer, porque existem nuances muito específicas para tratar de niilismo, né? Dentro da filosofia de Schopenhauer, talvez chamá-lo de niilista só se fosse numa concepção muito revisionista e tal, não no sentido do Nietzsche de niilista, acho que isso não, mas pessimista com certeza, né? A metafísica do Schopenhauer é uma metafísica do pessimismo, isso é inegável, ele mesmo coloca isso, então não há muito o que se discutir. Agora, quando se fala em realismo em Schopenhauer, eu entendo o que você está querendo dizer, mas é algo que eu sempre falo, que tem que ter um pouco de cuidado, que quando se diz que Schopenhauer... Eu sempre ouço isso, né? Eu sempre ouço pessoas falando, a filosofia de Schopenhauer é muito realista, né? Mas as pessoas falam isso tendo em mente que ele descreve bem o mundo. É uma boa descrição de mundo, né? Ele descreve, digamos assim, o mundo real, portanto, realista. Mas, se o Schopenhauer escutasse alguém dizendo que ele é realista, provavelmente ele ficaria um pouco chateado. Por quê? Porque o realismo é uma corrente filosófica do qual ele critica, né? Então, é claro, eu entendo quando as pessoas dizem, o Schopenhauer é filósofo realista. Sim, porque ele descreve bem o mundo, mas não realista enquanto corrente filosófica. Porque o realismo enquanto corrente filosófica, só para falar brevemente, seria a ideia de que o mundo existe independente do sujeito. O Schopenhauer jamais citaria isso, né? Ele é um filósofo idealista. Para ele, o que dá sentido à existência do mundo é o sujeito. Eu preciso antes de um intelecto para dar sentido para o mundo, né? Tanto na proposição, uma das proposições principais dele, que é o mundo é minha representação, né? Então, necessariamente, eu preciso antes de um intelecto, de um olho. Falei agora há pouco da visão das cores, a obra fisiológica dele. Então, dizer que o Schopenhauer é um realista
precisa desse adendo, né? Falar, olha, beleza, realista porque descreve bem o mundo, mas não realismo enquanto corrente filosófica, porque realismo enquanto corrente filosófica trata da existência do mundo independente do sujeito. Aliás, uma das analogias que ele faz é você imaginar um mundo que não existisse ninguém. Aí ele fala, esse mundo existiria? Se não existisse nenhuma pessoa, nenhum inseto, nenhum cérebro, esse mundo existiria? E a resposta dele é que não. O mundo só existe a partir do momento em que há um cérebro, um olho, o primeiro olho que abre e vê o mundo, né? Antes disso, é sem sentido, não existe. Então, ele faz críticas severas ao realismo. Então, por isso que eu sempre gosto de pontuar. Mas é isso. Mas pessimista, sim, com certeza, pessimista metafísico, justamente por causa da sua melancolia, romantismo, né? A sua forma de escrever, a sua forma depreciativa quanto à vida, quanto ao sofrimento. Isso aí é inegável, é um filósofo pessimista. Uhum. Todo filósofo ele tem um certo repertório de influências que ele carrega ao longo da sua trajetória de pesquisa, de busca por conhecimento, né? E tanto é que a gente pode citar aí, como você citou no começo do vídeo, sobre os filósofos gregos antigos, igual a gente vê aí o Platão, que foi um grande discípulo de Sócrates, o Aristóteles, que sucedeu os dois, e assim por diante. Aí o filósofo ele cria um repertório para basear a sua filosofia, e é claro que com base nesse algo que foi criado, ele vai criando novas vertentes, né? Acredito que o Schopenhauer deve ter tido vários filósofos por trás dele que manifestaram essa criação artística, igual você falou, nesse sentido de ver o mundo de determinadas nuances. E com relação a ele especificamente, quem que mais influenciou o Schopenhauer ao longo de sua filosofia? Logo no prefácio do Mundo com Vontade de Representação, o Schopenhauer fala quais são as suas 4 maiores influências. Platão, Kant, as Sagradas Upanishads, que são os textos sagrados dos Vedas, e, por fim, a observação de mundo. Essas são as suas 4 influências. Perceba que isso demonstra um filósofo absolutamente honesto, porque ele mostra as suas influências no prefácio do livro. Acontece várias vezes você pegar livros de filosofia, principalmente filosofia contemporânea, e que você precisa ler o livro inteiro, né? E às vezes você está ali se deparando com a teoria e pensa, nossa, isso parece tanto um Kant, parece tanto um Bacon, né? E o filósofo não entrega, ele não entrega. O Schopenhauer ele entrega a cereja do bolo no começo. Tá aqui, ó. Entende? Você não precisa ler lá numa notinha de rodapé, isso aqui foi influenciado por tal filósofo. Não, Schopenhauer está falando na primeira página, no prefácio, te falando quais são as suas maiores influências. Platão, Kant, as Upanishads e a observação da natureza. Se você for olhar o índice onomástico do mundo com vontade de representação, você vai encontrar, sei lá, 10 páginas só de autores, né? Tem muita gente ali. Só que quais são os principais pilares? São esses: Platão, Kant, as Upanishads e a observação da natureza. É aquilo que a gente chama de honestidade intelectual, né? O autor simplesmente mostrar quem embasa a teoria dele. Eu acho muito legal o filósofo que se dispõe a fazer isso, né? A gente vê aí muitos mascarados, igual você disse, que colocam só nas entrelinhas ou de maneira bem subjetiva, e eu acho muito legal que isso poupa o fato do Schopenhauer expor quem são as influências dele, o leitor, porque às vezes o leitor ele quer entender o que o espera ao longo da leitura, ainda mais em se tratando de um livro tão grande igual esse, O Mundo com Vontade de Representação, né? E assim, acho muito interessante nesse aspecto. E com relação a discípulos, o Schopenhauer, ele chegou a ter alguém declaradamente discípulo dele, tal como foi Platão em relação a Sócrates? Discípulo em vida ele teve alguns. Agora, eu tenho em mente o nome de um deles, mas
Se eu não me engano, foram quatro grandes discípulos que ele trocava cartas. Um deles era o chamado arquievangelista, que é o Fraude alguma coisa, eu não lembro, é um nome alemão bem difícil, mas esse foi um dos caras que depois cuidou da obra dele, né? Ficou com os manuscritos de alguns textos que não chegaram a ser lançados. Por exemplo, a dialética erística, que hoje faz muito sucesso, que é aquele como vencer um debate sem precisar ter razão, né? Que se vê por aí, que se chama originalmente de dialética erística, que foi um texto que foi lançado póstumamente, né? Não foi um texto que Schopenhauer escreveu pensando em publicação. Eram apenas formas que ele escrevia de como se dar bem num debate, num diálogo. Também me lembro agora de outro chamado David Escher, que foi outro correspondente inglês do Schopenhauer, que o Schopenhauer tentava convencê-lo de traduzir sua obra para o inglês, ainda em vida, algo que não chegou a acontecer. Mas o David Escher foi um dos maiores difusores da filosofia do Schopenhauer, logo após a sua morte, nos últimos anos da vida dele na Europa. Justamente por isso, né? Porque ele era da Inglaterra, então ele escrevia em inglês, ele conseguia traduzir alguns trechos do Mundo com Vontade de Apresentação, ele publicou vários artigos na época, né? Tornou conhecido Schopenhauer na Europa. Mas tem outros, tá? Que é uma pergunta que agora eu não me lembro o nome deles, o que eles fizeram. Lembro mais do David Escher, porque, como eu falei, já vou repetir, né? Estou estudando bastante a intersecção entre Schopenhauer e Darwin, uma intersecção teórica, né? Não que eles tenham se conhecido pessoalmente. E o David Escher é um cara que escreveu um texto sobre isso. Então, eu tive contato com isso recentemente, mas tem outros pensadores que foram influenciados por ele ainda em vida, né? Aí depois, posteriormente, claro, né? Tem vários outros, né? Como, por exemplo, o Nietzsche, né? Que eu acho que é o de maior expressão. Você falou que tem a parte do Schopenhauer que você não concorda, a maneira como ele expressa em relação ao feminino em suas obras. Além dessa parte, especificamente falando, tem alguma outra que você discorda dele, algum ponto de divergência? Acho que sim. Tem outros vários, mas assim, eu vou falar, acho que talvez do principal. Não chega a ser uma discordância, né? Mas às vezes são complementos que eu faria. Eu leio algumas coisas e falo, poxa, estava tão próximo de fazer isso, né? E por que não fez? Agora, a outra parte não que eu não concorde, mas eu acho que seria um bom complemento, que aliás uma coisa que eu me dedico a fazer, né? No meu trabalho de mestrado, dissertação, que eu estou quase concluindo, aliás, é a ideia que o Schopenhauer fala muito dos santos, né? Só para ficar claro, né? Ele fala muito dos santos e dá de exemplos como negadores da vontade. Basicamente, a ideia de que ações ascetas, como autoflagelo, jejum, seriam atos que levariam alguém à santidade, né? O Schopenhauer fala muito disso na parte da sua ética, sobre negação da vontade. E um dos meus objetivos é aproximar o santo de alguém que comunga com a loucura. E loucura é um tema caro para o Schopenhauer também. Ele também fala muito de loucura, mas ele aproxima mais os gênios, né? Os artistas dos loucos, nunca os santos, né? Ele nunca chama o santo de louco, ele chama só o artista, o pintor, o escritor, o poeta, né? Esses gênios das obras de arte sempre têm uma vizinhança com a loucura. Schopenhauer fala isso. Agora, os santos, não, ele nunca fala isso dos santos. Santos, parece que tem sempre um teor muito apreciativo, né, das ações dos santos, mas sempre muito descritivo, né? O Schopenhauer está sempre preocupado em descrever aquilo que acontece no mundo. Então, eu acho que seria uma coisa interessante se ele tivesse levado a questão da loucura também para
o Santos, porque eu acho que ele chegou muito próximo disso, né, na minha concepção. E isso é uma tese bem, assim, particular minha, né? Não vi ninguém até hoje tratando desse assunto, tal. Então, é um tema que eu tenho desenvolvido e estudado para tentar, né, colocar aí a parte dos ascetas, dos santos, do Schopenhauer, junto também com a sua parte que ele fala sobre loucura. Mas acho que é isso, assim, não que eu discorde do que ele fala do Santos ou que eu discorde do que ele fala de loucura, mas eu acho que é uma aproximação possível que ele poderia ter feito. Agora, certamente tem muitas outras coisas que eu não concordo, mas que agora não estou me recordando. No geral, eu concordo, sou apaixonado por Schopenhauer, assim, eu começo a ler ele e eu não sei parar, me prende muito, assim, parece que é uma coisa muito potente em mim, os textos do Schopenhauer. A gente sabe que as obras do Schopenhauer são bem densas, bem complexas, cheias de detalhes. E, assim, para uma pessoa que não é tão vivida dentro da filosofia, assim falando, pode ficar um tanto quanto perdida na hora de tentar entender um pouco sobre o pensamento do Schopenhauer. E, assim, para quem não é tão assíduo assim na filosofia, como que você recomenda para que essa pessoa se introduza na obra do Schopenhauer? Tem algum livro especificamente ou algum texto que você acha que a pessoa tem que começar antes para obras tão densas quanto a do Mundo como Verdade e Representação? O mundo como vontade de representação. Vontade, isso. Você Se não bem quer fazer que de essa novo? vontade, essa vontade, na opinião dele, de certa forma, acaba sendo uma verdade, entre aspas, falando, né? É verdade. Faz um É. pouco de sentido. Bom, eu acho que uma obra que eu sempre indico e que ela é gostosa de ler e talvez não assuste muito, na verdade é um capítulo do Parerga Paralipômena, que é uma obra enorme também, que é a última obra do Schopenhauer, que inclusive deixou ele famoso nos seus últimos anos de vida. Mas que nós temos a tradução, né, do Jair Barbosa, que se chama Aforismos para a Sabedoria de Vida. É um dos capítulos do Parergue Paralipômeno. E nessa obra, mais ou menos, o Schopenhauer dá uma mudada nesse método descritivo que eu falei há pouco, né? Ele acaba passando algumas dietéticas de vida, né? Basicamente, ele parte da ideia de que, olha, tem uma vontade louca que controla tudo, mas talvez dê para a gente encontrar um pouco de sabedoria na vida, né? Mesmo assumindo a ideia de que esta vontade controla tudo, inclusive nós mesmos. Então, é uma obra que ela é bem uma curva, né, dentro da teoria do Schopenhauer. Não uma obra, um capítulo, né, para ser mais preciso. Então, pode ser que seja uma boa entrada, né, para quem nunca teve nenhuma experiência com Schopenhauer e também não seja ácido em filosofia, né, assíduo em filosofia, tal como você bem colocou. Mas também acho que não há mal em tentar o mundo como vontade de representação logo de início, né? Acho que não é... O Schopenhauer não é dos autores mais difíceis de ser lido dentro da filosofia, né? É um autor muito claro. Embora, claro, todo texto de filosofia você precisa de se dedicar e ter atenção. Não são textos fáceis no geral, mas comparado com outros filósofos, o Schopenhauer ele tem um nível de clareza bem elevado. Não há muito, não é um filósofo difícil de ser lido, né, digamos. Uhum. Interessante. Inclusive, esse livro que você citou foi o primeiro que eu li do Schopenhauer, e realmente muito bem colocado aí as suas palavras. Na época em que eu o li, realmente eu nem tinha começado meu curso de filosofia e simplesmente era um curioso. Pegava livros, algum livro aqui, outro ali, e com certeza os aforismos ali presentes dão uma noção, assim, igual você mesmo disse, é um ponto fora da curva
mas, querendo ou não, dão uma espécie de introdução ao que o leitor pode esperar nas demais obras. Pelo menos foi assim que eu entendi depois que eu li a outra obra dele, que é As 38 Regras para Vencer um Debate. Na verdade, eu não diria que o aforismo Sabedoria de Vida fosse uma introdução, né? Eu Aham, acho que a introdução no sentido de se familiarizar com o estilo, mas não necessariamente uma introdução à teoria geral dele, né? Acho que se a uhum, pessoa nunca leu Schopenhauer, ela chegar direto no aforismo Sabedoria de Vida, ela não vai chegar a tomar muito conta da teoria dele, principalmente da metafísica da vontade, né? Que é o conceito principal. Para isso, realmente, precisa do mundo com vontade de representação, né? uhum, Ah, e o mundo com vontade de representação, como eu já falei, ele é uma escada, né? Ele trabalha primeiro das estruturas gerais do pensamento e tal, e o livro vai melhorando, né? Para o leitor, assim, digamos, que está pegando o livro pela primeira vez, né? Ele vai encantando aos poucos, ele vai ficando cada vez mais interessante, né? Como eu falei, primeiro ele trata de epistemologia, né, que é a sua teoria do conhecimento, depois de natureza, metafísica da natureza, depois metafísica do belo, que é as artes, depois ética, que entra a parte de responsabilidade moral, liberdade, justiça, política, negação da vontade, os ascetas, os santos, o que eu falei há pouco. E então, é por aí. Outra obra que você falou, né, que você falou sobre 38 estratagemas, também falei agora há pouco que foi uma obra que ele escreveu, mas sem o intuito de fazer uma publicação. Foi uma obra lançada póstumamente. E, na verdade, o título original é Dialética Erística, que basicamente é vencer um debate por meios lícitos e ilícitos. uhum. Ele escreveu esse texto com a ideia de debater com o Hegel, né? E foi algo que ele trabalhou durante anos, sempre que havia uma técnica para se debater, ele fazia essas anotações. Então, era, na verdade, um caderno com alguns textinhos, né? Não chegou, acho que não chega a ser, digamos assim, é estranho dizer isso, mas uma obra oficial do filósofo. Não, Uhum. você lê a obra Dialética Erística, não vai contribuir em nada para você compreender a metafísica da vontade, digamos, né? Que estaria no mundo com vontade de representação, sobre a liberdade da vontade, sobre o fundamento da moral, sobre a vontade da natureza, que são, digamos assim, as obras em que o núcleo da filosofia dele é trabalhado. Um ponto na filosofia do Schopenhauer que muito me intriga, que inclusive até alvo de várias teorias por outros filósofos também, que é a questão de que o Schopenhauer diz que nós, seres humanos, de certa maneira, somos escravos e reféns dos nossos desejos. Ele tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte, que nós, enquanto seres humanos, somos livres para escolher o que queremos, mas não para querer o que queremos. Com relação a isso, né, essa frase ela é muito profunda e traz um leque de teorias, de argumentações. Na sua opinião particular, você acha que é possível nós, dentro desse contexto de ser reféns do desejo, de conseguirmos de fato dominá-los e possivelmente conquistarmos aí o que ele chamaria de que a gente não é livre para querer o que quer? A gente consegue superar e transcender essa parte? Bom, primeiro, há controvérsia sobre essa frase, né? Essa frase ficou muito famosa por causa da terceira temporada da série Dark, né? Que ela foi colocada na abertura. Eu defendo a ideia de que essa frase, na verdade, não é de Schopenhauer. Ela na verdade, expressa bem tudo que o Schopenhauer quer dizer. Mas, na verdade, essa frase é do Einstein. Ela não é do Schopenhauer. Essa frase está numa obra do Einstein, nas primeiras páginas, e se chama Minha História, Minha Vida, uma coisa assim. É uma obra do Einstein que ele fala sobre ele. E logo nas primeiras páginas ele fala que ele aprendeu do Schopenhauer e aí ele cita essa frase, né? Uhum. Mas
eu não sei exatamente até que ponto que essa frase é exatamente do Schopenhauer. Então, tem uma certa controvérsia nisso. Mas, se esta frase for do Schopenhauer, ela com certeza está na obra sobre a liberdade da vontade. Por quê? Porque esta questão tem tudo a ver com a vontade de ser livre ou não, né? Basicamente, o que o Schopenhauer ensina, e depois você perguntou a nível pessoal, o que eu acho. Primeiro eu vou falar o que o Schopenhauer fala, né? Ele basicamente diz, se você for voltar, anteceder as suas vontades, os seus desejos, e tentar fazer uma escala para encontrar qual foi o primeiro, você não vai alcançar nada, você não vai chegar nunca. Sabe? O que te faz querer o que você quer? Beleza, você pode até responder. Aí depois você pode perguntar de novo, tá, mas o que faz querer aquilo que você quer? Então é um grau infinito, a escalada é infinita. Você não chega na primeira vontade. A conclusão disso tudo, assim, resumidamente, sendo bem sintético, é que tudo é vontade, né? Tudo que há no mundo é a manifestação de uma vontade, de um poder latente, universal. Por isso que a filosofia do Schopenhauer é uma filosofia cosmológica, né? Todo o cosmos, todo o mundo é advindo de uma vontade que é metafísica. Os corpos dos seres humanos, as plantas, todos a nossa irritabilidade do corpo, nosso coração, nosso sangue, né? Todas essas coisas que se movimentam involuntariamente, né? E basicamente o que o Schopenhauer ensina, olha, se a natureza é cheia de leis, assim, dando um exemplo bem simples, aquece o rio, evapora a água, de repente chove. Isso é uma lei necessária, ocorre assim. Não tem como a chuva não ocorrer assim. É sempre assim. Se a natureza é cheia de leis que determinam que se você colocar fogo numa panela, a água vai aquecer. Tipo, isso é uma lei. Não tem como você colocar fogo numa água na panela e ela não evaporar. É impossível. Se a natureza é cheia de leis necessárias que ocorrem assim, por que as suas ações, enquanto humano, não vão ser também consequentes de uma lei? E você acha que é livre, mas talvez isso seja apenas uma impressão de liberdade. Por isso, então, que entra a questão da negação da vontade. Se você é capaz de negar os seus desejos, você alcança cada vez mais uma liberdade. O seu intelecto se desprende, né? A vontade vira-se contra si mesma, ela vira do avesso e tal. E é uma parte bem difícil da filosofia do Schopenhauer, bem controversa, bem complicada até, né? Não daria para tratar assim tão rapidamente. Mas aí a minha opinião sobre isso. Eu, para ser honesto, tem dias que eu acho que eu posso ser livre, tem dia que não. E isso é meio estranho, né? Parece que tem dia que eu venço a vontade, tem dia que não. E o Schopenhauer diz, né, que quanto mais o intelecto está em ação, quanto mais o pensamento, quanto mais o conhecimento está em ação, menos a vontade está, né? Por outro lado, quanto mais a vontade está em ação, vamos pensar, por exemplo, em desejos sexuais, menos o conhecimento está agindo, né? É sempre essa dualidade entre conhecer e querer. Mas, assim, tudo isso você sabe, né? Bem resumido, bem passado por cima. E para a gente finalizar aqui o vídeo, né, se fosse para você dizer de uma forma breve qual a principal contribuição de Schopenhauer para a filosofia, o que você diria? Bom, eu acho que a ideia de uma vontade cosmológica, ela certamente é a principal contribuição de Schopenhauer para a filosofia. Por quê? Porque isso criou um arcabouço teórico para depois nós termos um Freud pensando na psicanálise, né? Para nós termos um Nietzsche pensando em vontade de potência também. Né? São conceitos que emergem do Schopenhauer, de alguma forma, né? Aliás, o Schopenhauer, ele antecipou a psicanálise em alguns aspectos, né? Digamos assim, uma psicanálise primitiva, bem primitiva, né? Pensando na ideia de um inconsciente, de uma vontade inconsciente dentro
dos seres humanos, não só dos seres humanos, mas também dos animais, né? Ele foi muito útil para o Freud, também para o Nietzsche, como já falei, e também, né, que daí é um interesse pessoal, não só pessoal, porque também existem várias pesquisas que tratam disso, para a teoria da seleção natural do Darwin, né, da evolução das espécies e tal, porque, assim, só para falar brevemente, já que eu falei tanto de Darwin, né, tô com Darwin na cabeça, porque eu estou estudando muito ele, seria a ideia... O Darwin, basicamente, ele não fala que a gente veio do macaco, não é isso. As pessoas acham que o Darwin falou que a gente veio do macaco. Não é isso que o Darwin falou. O que o Darwin falou é que nós e os macacos temos um mesmo ancestral em comum. É totalmente diferente, não é outra, não tem nada a ver falar que a gente veio do macaco, falar que nós e os macacos tivemos o mesmo ancestral comum. E é onde que o Schopenhauer entra nessa, né? Entra na ideia de que a vontade metafísica, que é aquele impulso eterno, onipresente, cosmológico, poderia ser a raiz desta árvore que antecede a vida, que antecede o cosmos, o mundo, né? E também a aparição da inteligência, do intelecto, da língua, da fala, do cálculo, né? Então, isso não é uma coisa que tirei da minha cabeça, existem várias pesquisas em outros países, né, que tratam dessa aproximação entre Darwin e Schopenhauer. Então, veja que o conceito de vontade metafísica, com certeza, é o principal legado do Schopenhauer para a filosofia, por conta dele ter influenciado várias outras pesquisas, né, e vários outros conceitos. Os principais e maiores, com certeza, psicanálise, Nietzsche e a intersecção com o Darwin. Na minha visão, né? Seria isso. Te agradeço muito por ter aceitado o convite. E, assim, para as pessoas que querem seguir a página lá que você criou sobre o Schopenhauer, qual que é o arroba para as pessoas seguirem? Arthur Schopenhauer Brasil. Eu que agradeço pelo convite, parabéns pelo canal, pelo trabalho, pelo esforço. E sempre que convidar, a gente troca uma ideia, prazerzão. Falar de Schopenhauer para mim é uma coisa assim extremamente prazerosa, embora às vezes penosa, né? Não, para quem está envolvido em filosofia, às vezes você tropeça em alguns espinhos, se fura neles também, se enrola todo. Mas, no fundo, é sempre um prazer estudar filosofia, estudar Schopenhauer. E obrigado pelo convite, parabéns pelo canal. Seja sempre bem-vindo, tá, Antônio? Então é isso, pessoal. O bate-papo de hoje foi esse. Agradeço a vocês que ficaram até o fim do vídeo. Um forte abraço e até breve.